Olá, gente. Eu me chamo Júlia Magalhães, sou diretora de educação do Grêmio Estudantil do Enis Vasconcelos e quero agradecer a presença de todos, inclusive do nosso professor Felipe Vina, que vai estar agora dando aula de redação para a gente. Vina, a palavra é toda sua. Bina, seu áudio está desligado. O seu áudio tá mudo. Tá mutado. Pronto, agora foi. Fomos? Pronto, tá ótimo agora. Perfeito. Bora lá. Eu estava falando, né, que inicialmente a ideia aí é agradecer ao convite do Grêmio Estudantil do IFBA, né, em sua gestão avante, visto que o nosso setor de letras vernáculas, o DALV, Departamento Acadêmico de Línguas Vernáculas, ele é extenso, e mesmo sendo um dos professores mais novos do IFBA, acho que isso mostra um pouquinho aí do meu bom relacionamento com os alunos. Eu tenho atuado aí, para quem não me conhece, com as turmas de mecânica, né, esse ano. Então, eu estou com as turmas de mecânica 1, mecânica 2, e conheço um pouco de técnicas redativas, tive um bom desempenho aí no meu ensino médio, acabei lançando o livro em 2018, né, sou o autor do livro Oxe, e é com o BIM. E aí, hoje, como bem a professora Maria trouxe, não é exatamente uma aula, né? É um aulão em que a gente visa tentar revisar algumas coisas, trazer bases mais sólidas para que vocês se sintam confiantes, né, nesse fazer redativo do Enem. Então, bora lá, que como diz Ludmilla, te ensinei certinho e a gente vai sair daqui craque e prestes a 1.000 nesse Enem. Para começar, a gente precisa aí se perguntar, né, qual a prova que nós estamos fazendo, que nós estamos nos preparando para o final do ensino médio, que quase automaticamente é a prova do Enem. Né? Algumas pessoas prestam outros vestibulares, exemplo da UNEB e alguns outros, mas geralmente a gente se prepara para o Enem. Existe uma pressão muito grande para que essa preparação faça de vocês acadêmicos em alguma área, acadêmico em letras vernáculas, química, médicos, advogados e afins. Quando a gente pensa na proposta que nós queremos fazer, que neste caso é uma redação de vestibular, quase que automaticamente nós pensamos uma redação de tipologia dissertativa argumentativa. Porque traçar isso, inicialmente, é muito importante, porque nós temos mais de múltiplas formas de tipos de textos, as chamadas tipologias textuais. E cada tipologia vai requerer para si um tipo de especificidade. Né? E a partir da especificidade do texto dissertativo argumentativo é que a gente vai começar a criar como essa redação ela pode ser composta para se chegar a um excelentíssimo 1.000. Eu trouxe esse termo para vocês, né, o dissertativo argumentativo, para que a gente tenha principalmente uma ideia. A tipologia existente, não existe uma tipologia dissertativa argumentativa. Isso é um gênero textual, porque a tipologia ela é dissertação. Então, dentro da tipologia dissertativa, nós temos um gênero chamado de gênero dissertativo argumentativo, porque o termo argumentativo complementa a dissertação. Dissertar significa escrever sobre. E quando eu escrevo sobre argumentativamente, eu trago argumentos que vão dar peso, que vão dar autoridade ao meu tipo de diálogo, que nesse caso é um diálogo estruturado, né, com base na estrutura vinda de um texto redativo de dissertação argumentativa, e a gente vai começando a perceber como essa pequena nomenclatura carrega consigo grandes demarcações. Então, texto dissertativo argumentativo é aquele texto corrido, né, que é separado em sequências, que a gente vai ver aí mais para frente, e principalmente ele possui argumentos, que é o que o diferencia de outros. Eu tenho gêneros aí de jornalísticos, crônicas, que não se impunham de argumentos, e isso vai diferenciar um pouco da nossa redação. Então, traçado que nós estamos hoje pensando numa redação dissertativa argumentativa, a gente vai começar a perceber as suas características, certo? Porque a dissertação, ela tem base aí na apresentação ou na defesa de sua tese, que é também chamada de argumento, e aí a gente vai ter também uma atenção à linguagem,
né? Nenhuma dissertação argumentativa em caráter avaliativo, ela dá vazão para que se tenha aí a conotação informal. E nesse caso, a gente vai evitar as gírias, né? Tipo, tal, né, man, brother, porque isso vai fugir ao que nós chamamos de norma culta, que vai preencher a competência 1, que é o domínio da norma padrão. Em relação às competências, a gente vai ver mais à frente, porque isso é importante para vocês tecerem o que nós vamos dar uma ideia aí, né, de sequência lógica. Mas, enfim. Então, a dissertação ela é composta pela apresentação e a defesa de um argumento, né? Ela vai fugir aí às gírias, porque nós vamos manter uma norma culta, uma norma padrão a ser utilizada. A sua linguagem ela é sempre objetiva, porque tem uma quantidade máxima de linhas a serem utilizadas, e com baixo grau de pessoalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não vou, em momento algum, me colocar como detentor da verdade. Eu trago outras coisas que vão ajudar que o meu ponto de vista ele seja verdadeiro. A isso nós vamos dar o nome de repertório. E esse repertório a gente vai compreender mais à frente, porque tudo é repertório. Então, assim, a professora Maria bem pontuou, né, alguns filósofos, e eu não pude deixar de lembrar do meu ensino médio. Nós vamos ver uma redação mais à frente, na qual eu fiz a utilização do filósofo niilista Gorgias de Leontinos. Então, a gente vai vendo que tudo que nós vamos concebendo durante a nossa existência acadêmica, né, a nossa existência estudantil, ela vai nos trazendo repertórios. Repertórios são coisas que nós vamos utilizar para embasar, para fortalecer as nossas opiniões. E, por fim, toda dissertação, e observem essa especificidade, toda dissertação argumentativa traz consigo uma linha de raciocínio que é espalhada em uma introdução, em desenvolvimentos, não é apenas um, pelo amor de Deus, e em uma conclusão, que doravante vamos chamar de proposta de intervenção. Certo? Então, pensem que isso é um molde básico. A gente apresenta e defende um tema, um argumento, fugimos da gíria porque mantemos aí um padrão dentro da norma culta, com uma linguagem objetiva, mantendo baixo grau de pessoalidade, tendo uma linha de raciocínio que é embasada em uma introdução, um desenvolvimento e conclusão. Essa é uma linha básica. Um basicão, sabe aquele feijão com arroz que te leva a algum lugar? É isso aí. Por que eu trouxe esse primeiro parêntese para a gente? Porque as nossas redações, né, vocês estão vendo aí na tela de vocês, elas geralmente estão acrescidas de algumas análises, como, por exemplo, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema tal. Então, esse excerto aí, ele é um trecho tirado de uma redação do Enem e ele exige, né, ele demonstra nesse caso aí que ele quer um texto dissertativo argumentativo. Se ele é um texto dissertativo argumentativo, eu automaticamente sei que eu preciso de uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, certo? E que ele ainda diz, em modalidade escrita formal, que é um jeito delicado de dizer, pelo amor de Deus, não use gírias aqui, certo? Toda vez que nós pensamos em um texto acadêmico, um texto que é vislumbrado para que ele seja avaliado, nós restringimos a nossa linguagem. Para que vocês não pensem que esse é só um caso ao acaso, eu trouxe mais um exemplo, né, em que o segundo diz mais ou menos a mesma coisa. Então, conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa. Veja que ele não pede um texto injuntivo, né? O texto que aparece aí nas nossas receitas, ou o texto das bulas, ele pede um texto dissertativo argumentativo. Se é um texto dissertativo argumentativo, eu automaticamente tenho introdução, desenvolvimento e conclusão. Veja que o Enem, desde do seu enunciado, ele está lhe preparando para o que ele quer, né? Então, assim, não existe muita vazão para você fugir do que é proposto a você. Existe ali um enunciado, é só segui-lo. E esse enunciado ele é importante porque ele vai nos dar uma sequência lógica. Que a gente vai compreender esse termo sequência, né? Vocês vão me ouvir repetindo muito esse termo, porque eu criei uma pequena teoria, que é o que a gente vai descobrir hoje. Então, vejam, eu falei que eu tinha criado uma teoria porque eu consegui conceber, dentro do que eu compreendo enquanto redação, que toda redação ela é um molde. Independentemente de para onde você vá, de como você produz a sua redação, uma redação dissertativa argumentativa, ela possui os mesmos parâmetros.
E esses parâmetros, eles são um tipo de molde, certo? Porque pense, eu, Felipe Bina, professor de língua portuguesa e literatura, eu hoje produzo textos acadêmicos em dissertação argumentativa, tendo introdução, desenvolvimento e conclusão. Vocês, alunos de ensino fundamental, produzem a mesma tipologia, o mesmo texto, com a mesma estrutura. Toda redação, pelo tema mais diverso que exista, ele sempre vai ter o mesmo roteiro. Uma dissertação, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Quando eu parei para pensar que toda redação ela possui um molde, e aí eu peço desculpa aos meus colegas professores que discordam da linhagem de que redação é o molde, porque eu concebi um tipo de raciocínio, né, em que eu apelidei carinhosamente de SIR. SIR é um tipo de molde que eu criei que sempre vai corresponder ao que o Enem pede de vocês, certo? Vejam que SIR, ele é um tipo de sigla. Porque SIR, eu elenquei palavras-chave que sempre precisam aparecer no seu texto. Então, para começar, SIR, ele começa com S, S de sequência. Toda dissertação argumentativa, ela precisa de uma sequência que a gente compreende como uma introdução, desenvolvimentos 1, 2, e uma conclusão que nós chamamos de proposta de intervenção. Existindo essa sequência, automaticamente, ou quase automaticamente, o seu texto ele já está ali a um ponto de chegar ao pensado pela banca avaliadora. Temos o S, né, do SIR, de sequência. O I é de interdisciplinaridade. Todo texto dissertativo argumentativo, para comprovar que ele tem autoridade, ele possui interdisciplinaridade, que é a habilidade que a gente tem de combinar diferentes elementos, né, de diferentes áreas do conhecimento para falar sobre a mesma coisa. Vejam, eu agora estou falando com vocês sobre redação, mas para falar sobre a redação eu estou utilizando elementos gráficos, né, imagens. Então, essas imagens, junto com elementos textuais, formam o que vocês estão vendo como slide. Isso é um tipo de texto. E é um texto interdisciplinar, porque eu utilizo de várias plataformas, digamos assim, de várias áreas do conhecimento para conseguir chegar à minha produção final. Então, eu tenho uma sequência com interdisciplinaridade e o primeiro R é de repertório. Eu preciso conhecer várias áreas do conhecimento para que eu consiga comprovar que o meu ponto de vista ele tem um fundamento, né? Então, geralmente, quando a gente vai defender um ponto de vista, a nossa tese, os nossos argumentos, nós temos que trazer inúmeros lugares, né, inúmeras pessoas que corroborem, que comprovem que aquilo que eu penso, aquilo que eu digo, tem uma linha de raciocínio que fora traçada anteriormente. Eu tenho uma sequência, tenho um texto interdisciplinar, tenho um repertório, eu preciso que a minha redação seja autora, porque eu preciso que ela não seja uma cópia, não seja um plágio. Então, vejam, hoje, qual é a base de uma redação dissertativa argumentativa para vocês ganharem, no mínimo, aí 600 pontos? Uma redação que obedeça a uma sequência de introdução, desenvolvimento e conclusão, que caminha aí por várias áreas do conhecimento, né, o que nós vamos chamar de interdisciplinaridade, possuindo um repertório vasto, ou seja, essa múltipla visão de áreas de conhecimento distintas, e que tem um tom de autoridade. Que eu, enquanto autor, fale sobre algo que outras pessoas também olhem e digam, e isso aí que ele está falando é verdade. Para cada uma dessas coisas, nós vamos ter inúmeras formas, né? Eu posso ter um repertório baseado em dados, que é geralmente utilizado muito o IBGE ou algum outro tipo de dado. Então, a gente pode ter aí também alguns outros tipos de repertório, como citações filosóficas, poéticas e afins. Tudo isso é repertório. Mas a gente vai ter um momentinho especial só para ver isso, né? Porque nós somos educados quase que inconscientemente a ter o entendimento de que repertório é apenas citação filosófica. E não necessariamente é assim. Tudo que nós temos hoje na nossa vivência é sinônimo de repertório. E tudo que nós conhecemos pode ser usado numa redação. Mas a gente vai ver isso mais para frente, na calma, na paz, segue o baile. Então, sabemos aí que nosso molde redativo ele vai precisar de uma sequência, interdisciplinaridade, um repertório e uma redação autora.
Tendo esses 4 pontos, é certeza que nós vamos conseguir cumprir ao que nós chamamos de competências do Enem. Essas competências, né, elas são divididas em 5. A competência 1, que fala aí sobre o domínio da norma padrão. A competência 2, que vai avaliar a habilidade de compreender a proposta da redação, o tema da redação, e alinhar com conhecimentos de várias áreas. A competência 3, que é a sua habilidade de conseguir provar o seu ponto de vista a partir de opiniões. A competência 5, que é justamente os seus conhecimentos, né, e os mecanismos linguísticos para conseguir escrever, que são os conectivos, as ferramentas argumentativas. E a competência 5, que é justamente uma proposta de intervenção, que é quando a gente vai resolver o problema que nós estamos predispondo dentro daquela redação. Então, essas competências são o que norteiam a avaliação do Enem. Todo o Enem é pensado nessas 5 competências, né? Então, exatamente nessa ordem, de 1 a 5. Se vocês cumprirem aquela ideia do CIR, né, da sequência, da interdisciplinaridade, da redação, autora e do repertório, quase que automaticamente vocês preenchem as 5 competências. E aí, como é que a gente chega no 1000? É aprimorando as habilidades que a gente já tem. Né, tendo em mente aí que vocês vão aprimorar o domínio da norma padrão com prática, vocês vão conhecer técnicas de conectivos com prática. Então, tudo depende de prática. Eu costumo dizer aos meus alunos, principalmente porque eu tenho contato com alunos de primeiro ano, que você vai chegando ao desenvolvimento da sua redação com base em uma prática. Eu indico, inclusive, que façam uma redação por semana. Mesmo que vocês não tenham quem corrija, isso é importante para que vocês mantenham a cabeça de vocês pensante, certo? Então, vejam que essas competências, elas estão existindo ali para que nós possamos tecer a nossa sequência. E a nossa sequência, ela é instaurada, né? Ela é estruturada em uma introdução, em desenvolvimento, em uma conclusão. E veja que eu deixei ali o desenvolvimento com um S entre parênteses, porque, pelo amor de Deus, não existe redação com apenas um desenvolvimento. Toda redação dissertativa argumentativa, ela precisa, no mínimo, de 2 desenvolvimentos, que nós vamos apelidar carinhosamente de desenvolvimento 1, D1, e desenvolvimento 2, D2. Existem alguns casos específicos em que nós temos aí a presença, inclusive, de um D3, o desenvolvimento 3. Mas para isso a gente precisa de mais tempo de redação, né, escrevendo, com mais prática, para ter domínio sobre aquilo que a gente está escrevendo. Vejam, uma introdução, né, começando aí do princípio, toda introdução ela tá para introduzir, né, óbvio, alguém sobre algum lugar, sobre alguma informação. Então, a nossa introdução, ela geralmente acontece quando a gente quer nortear o entendimento de alguém sobre determinado assunto. É quando a gente vai apresentar nosso tema, apresentar nossos primeiros argumentos e demonstrar como é, de primeiro instalo, como é que a gente quer trabalhar a nossa redação. Então, vejam que a nossa introdução, né, vão existir inúmeras formas de ser feita. Existe a forma de fazer uma introdução por definição, que é quando a gente define determinada palavra, geralmente é a palavra mais importante do nosso tema. Trouxe aí um exemplo para vocês, né? Define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência deste mau hábito. Então, vejam que esse excerto que eu trouxe, ele é um trecho retirado de uma redação baseada numa introdução por definição, que é quando a gente começa dando a definição do tema que foi proposto para a gente. Mas existe também introdução por contextualização, né, que é quando a gente vai avaliar o contexto ao qual aquele tema está posto. A exemplo desse que eu trouxe aí, ó. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Apesar de o Brasil ser um país laico,
tem-se atualmente um contexto análogo a esta situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceitos sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade e pelos estados. Então, perceba que, nesse caso aqui, ele não trouxe uma definição, mas ele contextualizou, né? Ele trouxe ali uma análise em relação ao tema que foi posto, que a gente percebe ali que o tema provavelmente é intolerância religiosa, e trouxe aí uma análise em relação a como a sociedade está posta dentro daquele tema. Existe ainda mais uma forma de se pensar a introdução, né, das várias que se existem, que é quando se cita um tipo quando a gente traz uma figura de autoridade, né? Geralmente um filósofo que tem uma citação, que a gente chama de citação de autoridade. Então, nesse exemplo, o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Então, analisando o pensamento relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Vejam que são 3 tipos de introdução diferentes, mas as 3 cumprem o seu pré-requisito, né, que é abordar inicialmente um determinado tema. Cada uma delas com um tema específico, com uma forma de se fazer específica, mas cumprindo aí as determinações que a gente imagina para a introdução. Eu trouxe esses 3 primeiros moldes, né, para vocês terem aí em mente que existem várias formas de se fazer uma redação. A gente vai ter coisas que se repetem, né, como a sequência de uma introdução, desenvolvimento à conclusão, mas a forma de ser feita é diferente. Pense numa receita de bolo, é quase a mesma coisa. A gente vai ter ali numa receita de bolo os ingredientes a serem feitos, aquele bolo, mas a forma de fazer, como você vai mexer o bolo, tudo isso vai mudar de pessoa para pessoa. O desenvolvimento, por seu lado, né, ele vai se desenvolver, se dividir geralmente em 2, o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, e ele tem a função aí de prolongar aquilo que vocês estão falando. Então, se na introdução a gente apresenta qual é a nossa intenção, qual é o nosso tema, no desenvolvimento a gente vai ali discorrer, né, explanar sobre aquilo que a gente está falando, trazendo mais detalhes, comprovando aquilo que nós queremos, e é neste lugar do desenvolvimento que a gente acaba abordando aí questões como repertório e tudo mais. Então, geralmente, a gente também tem várias formas de se fazer desenvolvimento. Eu trago aí exemplo de vocês quando a gente contextualiza, que é o desenvolvimento por contextualização. E aí, vejam, em setembro de 1992, estudantes vestidos e pintados com as cores da bandeira foram às ruas protestar e pedir o impeachment de Collor. O movimento dos caras pintadas foi um marco na luta contra a corrupção na política brasileira. No entanto, o que se vê hoje é uma acomodação da sociedade diante dos problemas. É fundamental o engajamento político para que se possa combater esse entrave para o progresso. Vejam que, nesse caso, o desenvolvimento, ele aí está contextualizando novamente uma situação, trazendo aí pontos para serem pensados em relação a um determinado tema, que nesse caso aí pode ser em relação a como a sociedade se posiciona em relação às suas mazelas políticas, digamos assim. Existe uma outra forma também, né, que é a forma de citação, que é a mais comum existente, inclusive, e é a que comumente a gente ensina nas escolas, que é quando a gente cita uma pessoa que tem um pronunciamento que consegue meio que dar uma base para aquilo que a gente está falando, né? Exemplo desse que eu trouxe aí. O problema da sociedade é que ela parou de se questionar, diagnostica o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro Modernidade Líquida. Pode-se, a partir do diagnóstico, fazer uma analogia com a situação da questão política no mundo, dado o nível de acomodação das pessoas. Elas raramente questionam o modo como a política é feita, a menos que este lhe seja danoso. Porém, seja o homem um ser político, criou a política quase naturalmente.
cabe a ele a responsabilidade pela mesma. É indispensável sua participação nela. Veja que, nesse caso, a pessoa que escreveu, ela trouxe a fala de Bauman para conseguir suportar a teoria dela de que todas as pessoas são naturalmente políticas. Então, existem várias formas de serem feitas com base naquilo que você quer defender. Eu estou trazendo esses vários exemplos agora, meninos, não é para vocês se aterem a isso aqui emergencialmente, não. Nós vamos trabalhar ponto por ponto lá na frente. É só para vocês terem ideia de como uma base redativa ela é proposta para as ideias mais comuns, digamos assim. Na conclusão, a gente vai ter aí uma finalização, né, do que fora proposto, a exemplo de que a gente vai, quando a gente pensa nessa conclusão, a gente está pensando aí em se concluir algo que fora iniciado, né? Então, quando a gente vai fazendo uma conclusão, que no nosso caso, uma proposta de intervenção, a gente está finalizando uma linha de raciocínio, resumindo tudo que fora pensado, que fora trazido dentro da sua redação, né? Desde o seu início, aí com base naquela sequência. Se você já passou pela introdução, foi automaticamente para os desenvolvimentos, por consequência, finaliza-se em uma conclusão, ao qual nós chamamos de proposta de intervenção. Professor, por que a gente diferencia a conclusão de proposta de intervenção? É importante vocês não se apegarem à palavra conclusão, porque conclusão é o termo que a gente dá só quando a gente finaliza um determinado texto. Mas veja que quando a gente faz uma redação dissertativa argumentativa, nós vamos trazer uma proposta de intervenção. Toda redação dissertativa argumentativa ela tem um problema, né? Geralmente o nosso tema, o tema ele já é problemático e a gente vai resolver aquele tema. Como resolver a intolerância religiosa ou como remediar a violência contra as mulheres. Então, assim, toda proposta de intervenção, ela é presente em textos dissertativos, argumentativos, tá bom? E aí eu trago alguns exemplos, né, como esse. Por assim ser, o Ministério da Economia, em parceria às Secretarias Estaduais de Educação, SEC, devem promover, em comunhão aos pais, palestras de sensibilização aos estudantes para que o problema de bullying seja sanado. Numa sociedade multifacetada como a nossa, devem ser exaltados os sentimentos de aceitação ao diferente e ao múltiplo, para que não haja segregação de mais ninguém. E aí, quando nós formos ver proposta de intervenção mais lá na frente, né, nós vamos ver que, geralmente, as propostas, elas precisam ser iniciadas com base em conectivos, né, que são essa terminologia apresentada ali por assim ser, é um conectivo, né, aquilo que liga um parágrafo ao outro. Então, ali nós temos os agentes interventores, né, a exemplo do Ministério da Economia, em parceria das Secretarias Estaduais de Educação, enfim, tudo isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas só para vocês já começarem a tecer esse pequeno mundo que nós vamos conhecer hoje. Passado isso, a gente vai voltar para o início, né? A gente começou a ver lá na frente, lá atrás, na verdade, que existiam várias formas de se fazer uma introdução, né? Mas a gente precisa primeiro entender qual é o papel da introdução para a gente poder fazer do nosso melhor jeito. Uma introdução, geralmente, ela vai ter uma finalidade específica de adentrar determinado assunto. E quando eu pensei nisso, eu lembrei de uma etimologia, né? Etimologia é origem da palavra. E aí, introdução vai vir do latim intro, que significa para dentro, e de um sufixo chamado ducere, que é o sufixo que vai dar a palavra dução. Então, vejam que introdução, né, na sua etimologia, significa guiar para dentro. Guiar para dentro de onde? Guiar para dentro do texto. A nossa introdução, ela tem por finalidade fazer com que o leitor ele consiga entender e ambientalizar onde é que ele está se colocando, né? Para onde ele está indo. Então, entender qual é o tema, quais argumentos serão abordados ali dentro daquele território ao qual chamaremos de redação, certo? Isso aqui é uma base. Por quê? Para a gente entender a base, a proposta que eu trago a vocês de molde, né, que é um macete redativo, a gente vai ter uma receita. E aí é importante que vocês anotem, tirem print
nessa nova realidade, é o famoso tirar foto. Vamos lá. A primeira receita, ela é composta por uma regra básica. Todo parágrafo, ele precisa ter de 5 a 7 linhas. Porque, e observem, não se faz parágrafo menor do que 5 linhas. Não existe parágrafo menor do que 5 linhas, pelo amor de Deus. Parágrafo menor do que 5 linhas desconta ponto na hora, certo? Quando a gente tem a nossa introdução, a gente vai fazer aí de 5 a 7 linhas. A gente vai apresentar o nosso tema e, principalmente, vai trazer aí a apresentação dos nossos argumentos. E isso é importante para a gente começar a perceber que esse é o nosso molde. Uma introdução básica que te leve aí próximo ao 1000 vai sempre ter esse molde, de 5 a 7 linhas, apresentando o tema e trazendo os seus argumentos. Esses argumentos são importantes porque eles vão ser desdobrados nos nossos desenvolvimentos, certo? Eu vou mostrar para vocês agora alguns tipos de introdução, na verdade, um tipo de introdução, e pontuar onde é que existe cada uma dessas especificidades. A exemplo de, olhem esse tema, né? Publicidade infantil em questão no Brasil, que foi um tema, olha só, Brasil com letra minúscula, tudo bom, amado? Vamos corrigir isso agora. Então, publicidade infantil em questão no Brasil foi o tema de redação de 2014. Eu peguei uma introdução para a gente ver mais ou menos como é que funcionaria esse molde que nós vimos, né? Um molde de 5 a 7 linhas, trazendo aí o nosso tema e os nossos argumentos. Vejam, o molde que eu trouxe foi o seguinte. Numa sociedade multifacetada como a contemporânea, em que Numa sociedade multifacetada como a contemporânea, em que a expertise tecnológica está com as crianças desde o seu nascimento, não é de se assustar que a indústria tenha feito utilização de mecanismos publicitários para ampliar seus horizontes comerciais através da influência às crianças. Prova disto é que hoje os desenhos são repletos de referências e propagandas que direcionam os meninos à compra de determinado produto ou ao consumo de determinado alimento. Entretanto, não se pode negar que seu fazer lúdico ainda é válvula de desenvolvimento de muitas crianças. Vejam como é que essa redação foi estruturada. Lembra que eu falei? Ela tinha que ter de 5 a 7 linhas. Eu aumentei um pouquinho a letra para ficar melhor para vocês visualizarem. Mas quando ela foi escrita, ela tinha aí, se eu não me engano, 6 linhas utilizadas no caderno. Então, ali, ó, a gente vai trazer primeiro o nosso tema, né? O nosso tema qual é? É a publicidade infantil no Brasil. Então, a gente traz ali que numa sociedade multifacetada como a contemporânea. E aí eu trago o quê? Uma contextualização. Vou até botar aqui, ó, que essa introdução é uma introdução por contextualização. Então, uma introdução por contextualização, porque ele está ali abordando qual é a realidade do momento em relação ao tema, e quando o momento se trata em relação à publicidade, à tecnologia, a gente traz aí que numa sociedade multifacetada como a contemporânea, então uma sociedade de múltiplos talentos contemporânea atual, em que a expertise tecnológica está com as crianças desde o seu nascimento. Então, o autor ele pontua que desde que as crianças nascem, atualmente, elas já têm contato com a tecnologia. Vejam que, nesse caso, a gente está tendo aí a apresentação do nosso tema. E onde é que o autor ele vai trazer o seu primeiro argumento? Quando ele diz o seguinte, ó, prova disto é que hoje os desenhos são repletos de referências e propagandas que direcionam os meninos à compra de determinado produto ou ao consumo de determinado alimento. Então, o autor primeiro contextualizou, fez a sua introdução do tema. Em segundo momento, ele traz qual é o primeiro argumento e ele finaliza com o segundo argumento, né, em que ele diz, entretanto, não se pode negar que seu fazer lúdico ainda é válvula de desenvolvimento de muitas crianças. Então, aqui a gente tem o quê? A presença do nosso tema,
nessa parte em verde. Em vermelho, nós vamos ter a apresentação do primeiro argumento. E em azul, nós temos a presença do nosso segundo argumento. Vejam que este é um molde de 5 a 7 linhas, trazendo aí a presença do tema e trazendo também os dois argumentos. Professor, está dentro do padrão? Sim, senhor, está. O que é que pode variar dentro desse molde? Vai variar a sua aproximação com a norma culta, vai variar aí a forma com que você escreve, o domínio das suas técnicas, mas o molde ele vai equivaler ao que é solicitado numa avaliação do Enem, certo? Vamos ver mais o desdobrar disso, né? Nós temos aí uma introdução que foi pautada no nosso molde de um tema com um primeiro argumento e um segundo argumento, mas nós também vamos ter uns desenvolvimentos. E estes desenvolvimentos, eles vão se subdividir em dois. O desenvolvimento ou desenvolvimento 2, e em alguns casos pode acontecer de aparecer um desenvolvimento 3. Certo? Ter isso em mente é importante porque redação, por mais que seja um molde, ela está apresentando, né, um certo tipo de experiências individuais. Lembra? Um dos nossos R's é a redação autora. Então, os nossos autores, os que vão escrever a redação, eles vão ter quase que automaticamente a autonomia de poder escolher quando vão ou não utilizar 3 desenvolvimentos. Agora, cabe frisar que 3 argumentos, né, 3 desenvolvimentos, é um caso extremamente raro. Poucas vezes eu vi acontecer, fiz utilização quando eu prestei o vestibular, né, lá em 2000 e algum tempo atrás, mas assim, o mais comum é o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, que é o que cabe perfeitamente aí no tempo de vocês, e vocês não ficam desesperados em como produzir essa redação, certo? Então, quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente vai pensar na nossa segunda receita. E a nossa segunda receita, ela tem como base, primeiramente, a quantidade de linhas, né? Geralmente, desenvolvimento, para ser consistente, ele tem de 6 a 8 linhas. Lembrando, mais uma vez, que não existe parágrafo menor do que 5 linhas. Parágrafo menor do que 5 linhas não existe. É desconsiderado e acarreta perda de ponto. Então, muita atenção em relação a isso. Então, de 6 a 8 linhas é onde a gente vai desenvolver os argumentos da nossa introdução. Por isso é importante trazer dentro desse molde a ideia de apresentar o tema e apresentar também quais são os argumentos aos quais nós vamos nos ater na nossa redação. Então, no desenvolvimento, a gente vai discorrer sobre os argumentos trazidos na introdução e para cada argumento vai ser feito um parágrafo. Por isso, a existência de 2 desenvolvimentos. O desenvolvimento 1 com um parágrafo, o desenvolvimento 2 com o segundo parágrafo. Se houver um terceiro desenvolvimento, um D3. Professor, existe D4, não há quantidade mínima de linhas para que você possa fazer 4 desenvolvimentos. Há sim quantidade suficiente para que você faça 3 desenvolvimentos, mas 4 é impossível dentro dessa realidade, certo? E é importante que quando vocês estejam produzindo os desenvolvimentos, exista aí repertório sociocultural. E isso é extremamente importante, porque a gente vai entrar em um questionamento, né, que aí percorre todo o imaginário dos estudantes de letras e dos estudantes de ensino médio. O que é que caracteriza um repertório sociocultural? Nós crescemos e somos educados dentro de um ensino tradicional, né, de um ensino médio, em que nós temos como comum a ideia de que repertório são filósofos, são citações poéticas, são autores, não necessariamente filósofos são apenas o que nós temos como repertório sociocultural. Por que eu pontuo isso? Porque tudo que nós temos ao nosso redor pode ser chamado de repertório sociocultural. A exemplo de
Pensem na seguinte situação. Nós vamos falar hoje sobre preceitos do machismo na sociedade contemporânea do século XXI. Uma pessoa que vai escrever uma redação, sendo uma mulher, ela pode utilizar da figura de linguagem ironia, né, da figura de pensamento ironia, para conseguir expressar o seu argumento. E para isso, ela vai trazer uma citação da música MC Carol de Niterói. Né? MC Carol de Niterói tem uma música que diz assim, abre aspas, meu namorado é maior otário, ele lava as minhas calcinhas. E se ele reclamar, eu mando ele para a cozinha. Fecha aspas. Então, veja aqui, essa música, ela está dentro do que a gente concebe enquanto um tradicionalismo? Não. Ela foge ao que a gente tem de palpável, né, do que a gente toca em relação ao que a gente tem como tradicional, mas também um tipo de repertório. Porque por mais que isso não exemplifique a minha realidade, é a realidade de alguém. E não se é possível subjugar, né, desmerecer a realidade do outro. Então, uma redação ela precisa ser bem escrita e bem formulada, porque tudo é repertório. Nesse caso, a citação de Carol de Niterói, MC Carol de Niterói, ela estaria fazendo utilização aí de uma ironia, né, em que inverte o papel do machismo, né, em que o homem está na cozinha, em que o homem lava as roupas, que sabemos que é um conceito aí patriarcal, fruto de uma sociedade falocêntrica e machista, a qual estamos intrínsecos hoje. Mas, ainda assim, isso é viável. Claro que a gente vai ter sempre que recorrer, né, a uma correção da escrita ortográfica. Então, na citação da música, ou de onde quer que venha o repertório, sempre se ater aí a uma escrita correta da norma padrão, da norma culta. Mas tudo é repertório. É possível utilizar desenho em redação? Sim. É possível se utilizar desenho da Barbie, é possível se utilizar desenho de Pokémon, é possível se utilizar Power Ranger. Tudo é repertório, desde que você saiba utilizar. Você pode utilizar filme, série, música, livro, poema, filósofo. Todos são tipos de repertórios. A gente precisa saber utilizar no momento certo, desde que tenha relação com o seu tema. Tranquilo? Vamos um pouco mais para frente. Então, sabemos aí que tudo é repertório. Qual é o nosso segredinho? Vamos analisar o desenvolvimento, né, com base nesse tema de redação. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, que é o tema de redação, aliás, que foi o tema de redação em 2018. Olhem esse excerto que eu trouxe. Na verdade, eu trouxe até uma imagem, né, da redação digitalizada, que é uma redação de 980 pontos do Enem. Ela não fechou em 1000, porque ela tem uma defasagem na proposta de intervenção, e eu a trouxe para que a gente possa analisar a redação e perceber como a gente poderia corrigi-la com base em atingir os 1000 pontos. Essa redação toda foi composta no método SIR, sequência, interdisciplinaridade, redação, autora e repertório, certo? Para não ficar ruim a lida de vocês, eu digitei essa redação. Então, tudo que nós vamos acompanhar agora é essa redação digitada. Tranquilo? Vejam. A introdução dessa redação diz o seguinte: a sociedade multifacetada do século XXI, pautada no avanço tecnológico, reluz numa série de novidades que modificam sua rotina, caracterizam seus gestos e a catalogam em descrições pré-pautadas por pesquisas e acessos. A problemática instaura-se, na verdade, quando estas conceptualizações cerceiam subjetivamente o comportamento dos usuários, escolhendo o que terão acesso e negligenciando sua liberdade de ampliar o seu contexto virtual. Eu trouxe a introdução só para vocês estarem ambientados em relação à redação, mas que a gente vai focar mesmo agora é no desenvolvimento. Então, vejam que essa introdução, ela foi feita com base naquele molde, né? Então, nesse primeiro momento aqui, a gente vai ter o nosso tema, que é a primeira parte do nosso molde, né? Depois que nós traçamos um tema, nós vamos ter o quê? O nosso primeiro argumento.
que é trazido aí na tela de vocês. Depois que nós trazemos o primeiro argumento, nós vamos ter um segundo argumento. E, com base nessa redação, nós temos também um D3. O que representa, nesse caso, um terceiro argumento. Professor, é obrigatório fazer 3 argumentos? Não. Sua redação ela precisa ter aí, no mínimo, 2 desenvolvimentos, né? É o básico para que vocês consigam ter uma redação excelente. Geralmente, as redações de nota 1000 possuem 2 desenvolvimentos, então essa ela só foi feita aí com mais maleabilidade pelo autor, mas não é uma regra, não. Então, vejam, o primeiro desenvolvimento, olha como ele vai ser trazido. De fato, ter acesso rotineiro às plataformas que satisfazem as predileções individuais acaba por definir um pouco de cada um, já que isso delineia um padrão palpável. Se os gostos têm ponto em comum, mais provável é o redirecionamento de usuário que assimilem novos conteúdos com estes padrões, o que, para a rede de internet, gera lucro pelo acesso. Uma coisa importante, vejam que todo parágrafo inicia com recuo. Recuo paragrafal não é acompanhamento de açaí que você escolhe se quer colocar ou não. Ele é obrigatório. Ah, professor, eu não sei o tamanho do recuo. Vocês que lutem. Bota o dedinho lá, faz a medição do tamanho do dedo, mas obrigatoriamente vocês precisam dar recuo paragrafal nos parágrafos de vocês, certo? Então, vejam que esse desenvolvimento, ele é para abarcar o primeiro argumento que foi trazido na nossa introdução. Vixe, professor, eu não lembro, eu trouxe, não se preocupem. Lá na introdução tem essa pequena frase. Caracterizam seus gostos e a cataloguem descrições pré-pautadas por pesquisas e acessos. E aí, dentro desse pequeno parágrafo, nós temos essa explanação. De fato, ter acesso rotineiro às plataformas que satisfazem as predileções individuais acaba por definir um pouco de cada um, já que isso delineia um padrão palpável. Então, vejam, qual é o segundo molde que a gente tem, né, no desenvolvimento? A gente sempre vai trazer o nosso argumento e depois de trazer o argumento, nós vamos explicar o argumento. E isso vai conferir autoridade no processo. Porque, vejam, eu trouxe primeiro ali, né, o que está grifado em vermelho para vocês. Eu trouxe essa primeira parte que corrobora ao meu primeiro argumento, mas eu preciso explicar por que ele é válido. E aí eu acabo desenvolvendo essa explicação. Aí isso é chamado de interdisciplinaridade. Eu transpermeei, na verdade, né, por várias plataformas. Eu trouxe tanto um pensamento do autor, quanto eu também trouxe uma dissertação, né, um excerto, que vai comprovar aquilo que fora dito. Essa redação está sempre nesse molde, trazer um argumento e depois explicar o argumento. Professor, isso atinge ao que o Enem espera de mim? Sim, atinge. Isso vai levá-lo aí, tanto a competência 2, né, de compreensão da proposta, quanto a competência 3, de uso de artifícios redativos com os conectivos. Vamos ver o D2, para a gente ter noção do que eu estou falando? Olha esse segundo desenvolvimento. Celular, portanto, vantajoso aprimorar o compartilhamento de link e notícia aos usuários, sob a premissa destes dados coletados, a fim de conduzi-los a novos acessos pelo que o sistema considera interessante. Neste caso, primou previamente Gorgias de Leontinos, filósofo niilista, ao pontuar que todas as ações são pautadas na relatividade da verdade, pois quem direciona uma ação tem em mente um resultado que não necessariamente é positivo para todos.
Vejam primeiramente aqui, ó, recuo paragrafal importante. Para quem não sabe, celular é uma mesóclise, né? A colocação pronominal do pronome oblíquo átono no meio do verbo. Então, é o verbo ser no futuro do presente. Celular há de ser, portanto, vantajoso. E nesse caso, o que é que ele faz? Ele traz primeiro aí o seu argumento, né? Que tá nessa parte aí do celular, portanto, vantajoso. É o primeiro argumento que apareceu lá na nossa introdução. Lembra? Quando na introdução dizia assim, estas conceptualizações cerceiam subjetivamente o comportamento dos usuários, escolhendo o que terão acesso. Então, nesta primeira parte, eu relembro qual é o segundo argumento. E na segunda parte, eu vou trazer a explicação. Que é quando a gente vai explicar por que aquele argumento ele é válido. Nesse caso, quem foi que eu utilizei para dar força ao meu argumento? Gorgias de Leontinos, que foi quem? Um filósofo niilista. Inclusive, fiquei muito feliz que vi no aulão de professora Maria a citação de Gorgias, né? Então, assim, eu trouxe uma figura de autoridade dentro do meu desenvolvimento que corrobora, que confirma aí a minha expectativa, né, ao meu argumento. E o D3, que esse autor trouxe, logo, se manipular os usuários subjetivamente com propagandas e compartilhamentos condiz ao sistema pelo lucro, à sociedade, isto é, maléfico, pois acaba limitando-a a um antro de opiniões semelhantes e que não estimulam o que Helena Parente Cunha chamaria do pensamento crítico de ser e estar no mundo. Talvez a grande revolução não seja extinguir o acesso aos links fáceis que aparecem na tela, mas estimular a sociedade a questionar-se dos padrões de acesso que envolvem cada criatura. Vejam que, mais uma vez, aí o autor iniciou com recuo. Isso é importante, pelo amor de Deus. Sempre inicie um parágrafo com recuo. Então, aí o autor iniciou com um recuo no início. Ele começa aqui ó, com um conectivo, né? O logo é um conectivo. Iniciar parágrafos com conectivo é importante, professor? É importante, sim, porque isso vai responder à quarta competência, né? O uso de elementos redativos. Os conectivos, eles existem para que exista ligação entre cada parágrafo, para a redação não ficar solta. Então, o seu desenvolvimento, ele está ligado no sua introdução está ligada no desenvolvimento 1, que está ligada no desenvolvimento 2, que está ligada nesse caso, no desenvolvimento 3, que está ligado à proposta de intervenção. Certo? Então, aqui, se nós temos o nosso... Um pouquinho feio, esse é ele que lute. Conectivo. Então, ali, ó, onde é que está nosso primeiro argumento? O primeiro argumento estava lá na introdução como negligenciando sua liberdade de ampliar seu contexto virtual. Onde é que ele aparece ali? A sociedade, isto é maléfico, pois acaba limitando-a a um antro de opiniões semelhantes e que não estimulam o que Helena Parente Cunha chamaria do pensamento crítico de ser e estar no mundo. Vejam que aqui eu trago o nosso terceiro argumento e, para além disso, eu trago também terceiro argumento e trago também a nossa explicação. Vejam que nesse caso, né? Perfeito, escrevi maravilhosamente bem. Explicação. Então, vejam que esse molde, né, mesmo que básico, ele consegue preencher aquilo que é esperado das redações do Enem, certo?
É um molde tão básico, meninos, que vocês, com prática, desenvolvendo isso, aí, no mínimo, com uma semana, vocês conseguem chegar a um tipo de resolução equivalente, certo? Ou seja, mesmo que vocês não consigam gravar esse molde, é tão básico que, com a prática, vocês mesmos vão aderir para a vida de vocês. É trazer um argumento, trazer uma explicação e fechou ali. Quais são as variáveis que a gente tem dentro dos moldes? É sempre a técnica que você possui. Por exemplo, independentemente do molde que eu traga, você sempre vai estar suscetível ao domínio da norma padrão, que é a competência 1. Eu nunca vou poder dizer que você vai fechar 1000 sem saber como está o seu domínio da norma padrão. Então, a prática redativa, ela é necessária justamente para que você possa mensurar, né? Para que você possa aí fazer uma análise de como está o seu desempenho redativo. E aí, melhorando aquilo que tiver em defasagem. Às vezes a gente é pouco maleável na introdução, mas é muito bom no desenvolvimento. Tem uma defasagem ali na proposta de intervenção. Tudo é que a gente vai melhorar onde a gente tem defasagem. Eu tenho uma amiga, né, quase de profissão, Jamile Lima, que quando ela estava prestes a prestar o vestibular, eu falei a ela, Jamile, vise aquilo que você melhore o que você já sabe. Porque os seus concorrentes, eles têm defasagem, todos nós temos. Qual é a minha defasagem hoje? Matemática, códigos e suas tecnologias. Mas, ainda assim, o que foi que eu melhorei em mim no vestibular? As minhas habilidades na área 4, em letras, em ciências humanas. Melhorem em vocês as habilidades positivas, primeiramente, e só depois tentem resolver aquilo que vocês têm em defasagem, certo? Então, esse molde redativo, ele sempre funciona, né? Com base no desenvolvimento, com base na ideia de trazer o argumento e depois a explicação. Vejam, em resumo, o que foi que a gente viu agora, né? A gente viu que o desenvolvimento, ele vai ter a função de prosseguir as ideias da introdução e vai explicar o motivo dos argumentos. Então, a gente cita o argumento e explica por que ele fora posto ali. Essa explicação pode ser feita com os repertórios. No meu caso, no caso desse autor, em 2018, ele usou apenas filósofos, pelo conhecimento limitado que ele tinha de repertórios. É entendível. Mas a gente hoje já compreende que essa redação poderia ter sido feita com base em outros repertórios. Talvez citações musicais ou cinéfilas, né? Citação de filmes. Enfim, cada uma delas seria atrativa. Então, veja aqui como nós já estabilizamos aí alguns tipos de análise, né? A gente conseguiu aí tecer um entendimento do molde de uma introdução. Uma introdução é baseada aí de 5 a 7 linhas, trazendo sempre o nosso tema e depois os nossos argumentos. Para o nosso desenvolvimento, qual é o molde? O molde é sempre apresentar o argumento. Para todo argumento que a gente trouxe na introdução, tem que trazer também um desenvolvimento. Para cada argumento, nós vamos ter aí um tipo de parágrafo. Então, o molde do desenvolvimento é sempre nessa linha de raciocínio, né? Que nós vamos ter aí um argumento e a explicação desse argumento. Fichinha, vamos ver agora a nossa proposta de intervenção, que é onde mora geralmente a maior dificuldade dos vestibulandos. Essa redação, como eu pontuei a vocês, ela teve um pouco mais de dificuldade em ser avaliada com 1000, justamente pela proposta de intervenção. Porque existe uma dificuldade hoje no ensino de redação nas escolas, em que nós não temos o costume de trabalhar a proposta de intervenção desde o ensino fundamental, mas geralmente apenas no ensino médio. E como é algo muito mais complexo, isso gera uma dificuldade maior, certo? Mas a proposta de intervenção não é nem um bicho de 7 cabeças. Ela tem uma solução que seria facilmente abordada. Como é que ela poderia existir? Fácil. Vejam. Uma proposta de intervenção, né, que aí eu nomeei como conclusão, dentro do texto dissertativo argumentativo, ela vai pelo nome de
proposta de intervenção, porque ela vai sintetizar as ideias de maneira geral e propor um método de intervir no problema abordado. Nesse caso, a gente está com um problema que é qual? O acesso de informações, né, nos meios digitais, a interferência nas informações dos meios digitais aos usuários. Em outras palavras, é isso. Então, a gente precisa buscar uma forma de conseguir resolver esse empecilho. Vejam, a terceira receita, ela é muito fácil, porque ela é baseada em agentes. Não é o agente separado, não. Agora é agente junto mesmo, agente que vai fazer alguma coisa. Então, vejam, geralmente, né, no molde SEER, baseado em sequência, interdisciplinaridade, redação autora e repertório, a proposta de intervenção ela tem de 5 a 6 linhas, porque, lembrando, não se faz parágrafo menor do que 5 linhas, isso é importante, e obrigatoriamente, assim como todos os outros parágrafos, ela vai se iniciar com um conectivo. Dora sim, outro sim, doravante, por assim ser, desta forma, seloia. Todas essas formas de conectivos e tantos outros são necessários para trazer-se uma percepção de como essa redação está encadeada, né? Está conectada. E isso é importante porque também é uma forma de ser avaliado pelo Enem. Vejam. E, por fim, a gente vai buscar formas de resolver os problemas apresentados nos argumentos com algo muito simples, que é a ideia dos agentes interventores, né? Toda proposta de intervenção, independentemente de quem a faça, precisa obrigatoriamente de, no mínimo, 4 propostas de intervenção. Quais seriam elas? Vejam. Olhem esse exemplo. Assim sendo, estes estudos completam que a água doce do planeta está em risco, visto as mudanças climáticas registradas nas últimas décadas. O que é que eu posso tirar desse exemplo? Assim sendo, eu sei que isso aqui é um conectivo. Então, ali, ó, eu tenho um conectivo, assim sendo, que está conectando a minha proposta de intervenção aos outros parágrafos do texto. E aqui eu estou encerrando o meu texto. Assim sendo, estes estudos completam que a água doce do planeta está em risco. Nanana. Esse caso ali é uma proposta de intervenção? Não, é uma conclusão. Como é que eu sei isso? Porque eu não tenho a presença aí de agentes interventores, os 4 agentes interventores que eu falei a vocês. Esses agentes, né, agentes interventores, ou também chamados de 4 motivadores, eles são que garantem que nós vamos resolver o nosso problema de maneira eficaz. Quem são eles? Existem 4 motivadores que nós temos que nos perguntar sempre para saber como nós vamos resolver um problema, né? Que é o agente interventor, a ação interventora, o modo que vai ser feito e para que vai ser feito. Em outras palavras, o que é que isso representa? O agente interventor é o nosso quem. A ação interventora é o que vai ser feito. O modo que vai ser feito é o nosso como. E o para que vai ser feito é o nosso, aliás, é a nossa finalidade. Então, vejam, para que nós tenhamos uma redação bem equilibrada, a gente precisa se perguntar e responder na nossa proposta de intervenção esses 4 motivadores, né? Esses 4 interventores. Quem faz, o que faz, como faz e para que faz. Se vocês conseguirem responder essas 4 perguntas dentro da sua proposta de intervenção, muito mais próximo você está de corresponder ao molde que o Enem espera de você, certo? A gente vai ver isso na prática, mas é interessante que vocês percebam que esse molde, ele está presente, por mais que a gente quase não
por mais que a gente não esteja prestando atenção nisso diretamente, né? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Vejam esse. Por assim ser, o Poder Legislativo deve promover, em parceria da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, políticas públicas que limitem a interferência da coleta de dados na internet, a fim de inibir o controle sobre o comportamento humano, para que se exerça o livre-arbítrio, conseguindo, desta forma, uma sociedade pluralística de pensamentos. Vejam, qual é a primeira pergunta que eu tenho que me fazer? Aliás, neste caso aqui a gente já vai analisar. Então, vejam, quem é o nosso agente interventor? O Poder Legislativo, junto à parceria, à Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Aí a gente se pergunta, o que vai ser feito? Aliás, Opa! Voltei um pouco, meu amor. Pronto. Sim, quem vai fazer para Poder Legislativo junto à Agência Brasileira de Inteligência, não é? Aí depois a gente se pergunta, para quê? Aliás, o que vai ser feito que se limite a interferência da coleta de dados na internet? Para quê? Para inibir o controle sobre o comportamento humano, para que se exerça o livre-arbítrio, conseguindo desta forma uma sociedade pluralística de pensamentos e como? Através de políticas públicas. Então, aqui, ó, dentro deste molde, dentro deste exemplo, nós conseguimos possuir os 4 motivadores. Bora ver outro exemplo? Olhem esse. É necessário que o Ministério da Educação proporcione aos deficientes auditivos maiores chances de se inserir no mercado de trabalho, mediante a implementação do suporte adequado para a formação escolar e acadêmica desses indivíduos, com profissionais especializados em Libras, a fim de gerar maior igualdade na qualificação e na disputa de emprego. Qual é a primeira pergunta que a gente se faz? Quem vai fazer alguma coisa? Então, a gente vai procurar sempre na nossa proposta de intervenção quem, o que, para quê e como. Nesse caso, quem faz alguma coisa? O Ministério da Educação. Junto a alguém? Não. Nesse caso, aí, a gente colocou o Ministério da Educação sozinhos. Agora, o que é que o Ministério da Educação vai fazer? Vai proporcionar aos deficientes auditivos maiores chances de se inserir no mercado de trabalho. Agora, como isso vai ser feito? Mediante a implementação do suporte adequado para a formação escolar e acadêmica desses indivíduos com profissionais especializados em Libras. Para quê? A fim de gerar maior igualdade na qualificação e na disputa do emprego. Percebam que uma pergunta levou a outra, que levou a outra, que levou a outra, e a nossa proposta de intervenção ficou equalizada. Por isso é importante a gente se ater nos pequenos detalhes, galera. A gente precisa ter em mente sempre a ideia das propostas de intervenção, dos agentes interventores, né, das quatro perguntas. Quem faz, para que faz, como faz e o que vai ser feito, certo? Respondendo essas 4 perguntas, a gente sempre consegue chegar numa resultância GG Easy, né? Pertinho aí do nosso 1000. Olha este outro exemplo. Por assim ser, faz-se necessário que as escolas, em comunhão aos pais, promovam palestras de sensibilização aos estudantes, a partir de cartilhas, panfletos e cartazes, a fim de inibir a prática de bullying entre os mais jovens. Vejam aqui mais um elemento importante, ó. Deixa eu mudar a cor da caneta. Ele foi iniciado aqui, ó, com conectivo. Por assim ser, para manter a ligação entre os parágrafos. Então, olha mais um aí. Por assim ser, né, que é o nosso conectivo.
Pronto. Faz-se necessário que as escolas, em comunhão aos pais, promovam palestras de sensibilização aos estudantes, a partir de cartilhas, panfletos e cartazes, a fim de inibir as práticas de bullying entre os mais jovens. Eu quero que vocês percebam comigo agora, mandem aí no chat, quem é o nosso agente interventor nesse caso, galera? Quem é que vai realizar alguma coisa? Tem um pouco de delay na transmissão do YouTube, então vai demorar um pouquinho. Tô ciente, Ju, fique tranquila. Bora, mecânicas! Perfeito, Renoir. Então, quem é que produz a ação? As nossas escolas. Sozinhas, não. Em parceria, em comunhão aos pais. Então, nós temos ali, ó, 2 agentes interventores, né? Dois quem fazem. Perfeito, Luísa colocou ali, escola em conjunto aos pais. Então, isso demonstra justamente a presença aí da nossa primeira pergunta. Quem faz? O que vai ser feito? Vai ser feita a promoção de palestras, vou mudar a cor da minha marcação. A promoção de palestras de sensibilização aos estudantes. Como vai ser feito? A partir de cartilhas, panfletos e cartazes, e para que vai ser feito? A fim de inibir a prática de bullying entre os mais jovens. Vejam que dentro desse pequeno testículo, pelo amor de Deus, testículo com X de texto pequeno, nós temos ali os 4 agentes e automaticamente essa proposta de intervenção ela está equivalente ao que o Enem espera da gente. Então, a gente tem ali o quem faz, as escolas e os pais, o que vai ser feito, a promoção de palestras de sensibilização aos estudantes, o como vai ser feito a partir de cartilhas, panfletos e cartazes, e para quê? A fim de inibir a prática de bullying. Uma coisa extremamente importante, evitem de todos os modos dizerem que vocês vão conscientizar alguém. Ninguém é possível... Aliás, ninguém é passível de se ter o poder de conscientizar alguém. Nós podemos sensibilizar o outro acerca de um determinado tema, mas nós não podemos conscientizar, porque consciência é uma coisa muito individual. Por exemplo, eu estou agora numa aula com vocês, né? Eu estou perpassando um pouco de algumas teorias que eu desenvolvi ao longo do caminho em relação às práticas redativas, mas eu não posso colocar isso, né? Abrir a cabeça de vocês e colocar dentro. Eu estou o quê? Sensibilizando vocês a novas formas de serem observadas algumas coisas. É mais ou menos a mesma coisa. A gente não pode conscientizar o outro, a gente pode sensibilizar. Então, fiquem atentos a isso, porque esses pequenos termos, né, essas terminologias distintas, elas podem elas podem nos levar a um erro falho. Até porque não tem erro assertivo, né? Então, em resumo, o que foi que nós vimos na proposta de intervenção, a nossa conclusão, que é chamada de proposta de intervenção, ela vai retomar a ideia de toda a nossa redação e vai solucionar ou intervir os problemas que foram apresentados durante a nossa redação. Enquanto eu vou hidratar a minha garganta, importante, mais vale uma pedra no meio do caminho do que uma pedra no rim. Alguém tem alguma dúvida? Vamos lá, professor. No momento, só elogios. Mariana fez uma observação. No manual do corretor também fala presença de detalhamento. Renan fala, que sensação boa ver esses slides do professor Binho. E vários elogios de um bom tempo atrás também.
Coisa boa. Mari, como o Caio bem pontuou, né, que Mariana falou em relação à presença de detalhamento, isso é importante. Quando a gente busca explicar o argumento dentro do nosso desenvolvimento, a gente precisa detalhar o motivo, né, a nossa motivação de escolher aquele argumento. Por quê? Porque isso vai provar que nós não estamos simplesmente criando um dado ou criando uma ideia, nós estamos embasados. O que é embasar? É sustentar, é fortalecer uma ideia. Então, a presença de detalhamento é importante porque a gente vai mostrar por A mais B, e nem gosto de expressões matemáticas, vai quebrando, Jesus. Mas, nesse caso, é essencial porque a gente vai percebendo. Esse detalhamento, ele é importante por conta disso. Ari Jordan, pode falar, qual a sua dúvida? Estou ouvidos. Se Caio puder ler para mim, eu agradeço. Esperando ele responder aqui. Bom, enquanto a dúvida de Jordan não chega, vamos adiantar um pouquinho. E aí, passei esses dias, né, pensando numa forma de trabalhar esse molde redativo com vocês. E aí, lembrei de uma música que a gente tem em relação à redação. Então, agora é a hora que vocês vão me ver o Bina, que está dentro do IFBA, geralmente, em sala de aula, certo? Queria um macete para vocês, se liguem aí no batidão. Eu só quero tirar 1000, virar capa de jornal e ser famoso no Brasil. E poder me orgulhar, porque daqui pra frente na facu eu vou entrar. Mas eu só quero tirar 1000, virar capa de jornal e ser famoso no Brasil. E poder me orgulhar, porque daqui pra frente na facu eu vou entrar. Ô meu caro, um corretor, aquele molde eu sei fazer. E as dicas do Bininho eu vou mostrar aqui pra você. Entendo a sequência, meu esquema foi testado. Introdução, D1, D2, proposta e tá fechado. Faço argumentação de uma forma bem autora, interdisciplinar e eu já entro de voadora. Depois do repertório, chamo as palavras do tema, na intervenção resolvo o meu problema. Já sei que sou capaz de tirar nota de excelência. Aceita a concorrência, o teu caminho é a sofrência. Fé em mim, eu só quero tirar 1000, virar capa de jornal e ser famoso no Brasil. E poder me orgulhar, porque daqui pra frente na facu eu vou entrar. Mas eu só quero tirar 1000, virar capa de jornal e ser famoso no Brasil, e poder me orgulhar, porque daqui pra frente na facu eu vou entrar. Muito, muito, muito obrigado, turma. Agradeço mais uma vez pelo convite. Espero que possa ter ajudado um pouco. Bina, antes de encerrar, como ainda tem um tempinho, Ari Jordan falou que assim, tenho dificuldade em saber usar a vírgula e pontos. Aí, como não era o foco, assim, da aula, eu deixei para o finalzinho. Pronto. Ari, em relação à formulação de pontos e vírgulas, né? É complicado a gente falar sobre isso sem ter exemplos, porque, assim, nós somos educados quase que inconscientemente, porque a nossa educação, ela nos leva a um tipo de percepção, mas ela não pensa no adiante, né? Nós crescemos ouvindo que vírgula marca respiração. Não necessariamente isso é verdade. Imagine se eu fosse asmático e colocasse vírgula toda vez que eu respirasse.
Impossível. Então, para vírgula, nós vamos ter aí mais de 8 utilizações. O isolamento do vocativo, o isolamento do aposto. Nós vamos ter aí sequência lógica de informações. Como é que eu posso lhe dar uma dica, assim, muito, muito, muito superficial? As vírgulas, né, elas vão aparecer em 2 casos que são muito comuns. Sempre antes de nomes, né, quando aquele nome ele foi invocado. Por exemplo, segundo Felipe Bina, eu invoquei o nome segundo alguém, vírgula. Segundo Nicolas Bastos, invoquei alguém, vírgula. Nesse caso, ó, valeu, vírgula, turma. Eu chamei alguém. Quem foi que eu chamei? A turma. Eu nomeei alguém. Então, toda vez que eu dou um nome, eu coloco uma vírgula. Existe também uma colocação da vírgula obrigatória sempre que ela for precedida, sempre que aparecer a palavra mais, né? Então, mas, M-A-S. Toda vez que aparecer a palavra mais, automaticamente, antes nós vamos ter aí a aparição da vírgula. Pontuação é uma coisa, né? O domínio da norma padrão, que é a competência 1, ela só vai ser dominada com base em prática. Então, por isso é complicado a gente fazer assim, uma análise nesse momento em relação a isso. Qual é a dica? Se tem essa questão dos nomes, né, dos chamamentos, o vocativo, o aposto. Vocativo é o nome a que é dado, por exemplo, Felipe Bina, vírgula, professor de língua portuguesa. O que eu sou é o meu aposto, quem eu sou é o vocativo. Em relação a ponto final, ponto, geralmente ele marca apenas, ou quando é ponto final, final do parágrafo, né, óbvio, ou quando é separação de linha de raciocínio. Por exemplo, valeu, turma, ponto, e agora vocês que lutem. Eu poderia colocar o ponto? Poderia, mas coloquei vírgula para ficar mais bonitinho. Espero que eu tenha ajudado vocês, meninos. Eu sei que é uma aula, apesar de 2 horas, a gente sabe que não é muita coisa, principalmente porque a redação é uma coisa que a gente vai construindo com o tempo, mas espero que dê para a gente poder, pelo menos, aí, com esses pequenos moldes, ir melhorando aquilo que a gente já tem de conhecimento prévio. Gente, alguém tem mais uma dúvida? Se tiver, bota aí no chat, porque já estamos a caminho de encerrar. Olá, professor. Olá, turma. Queria agradecer que ajudou a propagar esse evento, que compartilharam, as pessoas que estão aqui, ao professor, principalmente, Felipe Bina, toda a galera da nossa gestão que apoiou esse projeto. Queria dizer que nós temos mais dias de evento na segunda-feira e na quarta-feira. Acompanhe nossa programação no Instagram, @avanteifba. Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho, né? Para a gente estar aí passando as notificações de novos vídeos e novos eventos ao vivo também que irão acontecer aqui no canal. A gente também está disponibilizando um drive de apoio de estudo que vão conter os materiais que foram utilizados nesses aulões e um material de apoio também para todo mundo que precisar. Então, é isso, continue estudando, continue propagando a informação para quem precisa, principalmente nesse momento, né, de pandemia. A gente queria agradecer o apoio de todos e o professor que se disponibilizou em estar aqui com a gente. Hoje a gente vai encerrando esse dia de aulão de forma perfeita, sem erros, tudo perfeito, só elogio. A galera adorou a paródia. A gente teve um pico aqui de comentários, a galera riu, kkkk, muito bom mesmo. A gente já tinha tido a oportunidade de ouvir, a gente se acabou no dia. Muito boa aula, professor. A gente só tem a agradecer. Mais uma vez, eu agradeço a gestão aí, a Avante, em correspondência ao Grêmio Estudantil do IFBA, pelo convite. Reconheço o privilégio de estar aqui em detrimento de um departamento tão grande quanto de letras vernáculas, e principalmente sendo, talvez, aí o mais novo professor do IFBA. E fico feliz de poder contribuir um pouco com a formação de vocês. Espero que eu possa ter mais contato aí com os membros do Grêmio, assim como os outros alunos, aqueles que eu ainda não conheço. Um beijão para as minhas turmas de Mecânica 1, Mecânica 2. Vamos nos ver ano que vem, seja lá em qual semestre for. E acho que
Fico por aqui, vocês que lutem mais uma vez. Tchau, tchau, turma. Tchau, galera. Muito obrigado. Aqui se encerra mais um dia de aula.